A defesa do vereador Carlos Bolsonaro buscou acesso aos autos da decisão da Justiça que determinou a quebra do sigilo fiscal e bancário dele. O pedido partiu do Ministério Público do Rio de Janeiro. Isso porque Carlos Bolsonaro supostamente teria praticado rachadinha, além de ter contratado funcionários fantasmas para o gabinete dele na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. A gente vai até lá conversar ao vivo com o repórter Pedro Duran. Oi, Pedro, boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você, para quem acompanha o Prime Time. É Antônio Carlos Fonseca, o advogado responsável por defender Carlos Bolsonaro, especialmente nesse processo que investiga a prática de rachadinhas no gabinete dele. Ele que é vereador aqui do Rio de Janeiro, está no 6º mandato e justamente por isso o advogado tentou ter acesso aos autos do processo. A gente, quando falou com ele pela última vez, ele estava ainda tentando conseguir acesso aos autos para entender o que tinha acontecido e por que a Justiça aqui do Rio de Janeiro determinou a quebra de sigilos bancário e fiscal de Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Agora, essa quebra de sigilo, ela não é de agora, é do dia 24 de maio. Nesses 3 meses, o que eu apurei é que os promotores contavam que essa investigação pudesse avançar um pouco mais para que chegassem agora, no início de setembro, com uma investigação um pouco mais avançada. A quebra de sigilo é um dos passos para esse inquérito no qual Carlos Bolsonaro é investigado, mas ainda não foi denunciado. E na prática, eles não conseguiram avançar tanto quanto gostariam com essa investigação por uma falta de estrutura, falta de pessoal, por problemas também relacionados à pandemia do coronavírus, que mudaram a estrutura do funcionamento do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro. Mas há uma investigação antiga e nessa investigação a tentativa é de encontrar indícios, provas de que dentro do gabinete de Carlos Bolsonaro funcionava um esquema de rachadinha, que na prática é quando você paga o salário para uma pessoa, mas retém parte desse salário para que isso movimente um esquema de corrupção interno. É disso que eles são investigados, por isso que eles estão sendo investigados. O advogado de Carlos Bolsonaro diz que está tentando acesso aos autos, então, para encontrar qual é a melhor maneira de defender o cliente e também de entender por que a Justiça acatou esse pedido do Ministério Público de quebrar os sigilos bancário e fiscal do vereador aqui do Rio de Janeiro. Márcio. Muito obrigado, Pedro Duran, falando ao vivo do Rio. E ainda falando sobre essa investigação, vamos colocar na conversa o Leandro Rezende, porque, Leandro, também foi aprovada a quebra de sigilo da ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Vale. Lembrando, ela foi chefe de gabinete do vereador Carlos Bolsonaro e é investigada por integrar um suposto esquema de recolhimento dos salários de funcionários do gabinete. É a base da rachadinha, né, Leandro? É isso, Márcio. Está no meio da investigação, é considerada uma das figuras principais, a Ana Cristina Siqueira Vale, ela que foi a segunda esposa do presidente Jair Bolsonaro e assumiu o cargo de chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro em 2001. Desculpa, Leandro, ela não é a mãe do Carlos Bolsonaro. Não, a mãe do Carlos Bolsonaro é a Rogéria Bolsonaro, que inclusive foi vereadora no Rio de Janeiro também. A Rogéria é a mãe dos 3 filhos políticos, né, do presidente Jair Bolsonaro. A Ana Cristina é a mãe do Jair Renan, que o presidente e os irmãos habitualmente se referem a ele como o 04 da família Bolsonaro. A Ana Cristina é uma pessoa que começou ali na vida política, né? Foi chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro entre 2001 e 2008. Ela ficou nesse cargo, atuando ali numa posição, claro, a posição de maior destaque de dentro do gabinete. E o que o Ministério Público quer saber é se ela integrava esse esquema das rachadinhas. É importante a gente lembrar que outros parentes da Ana Cristina Siqueira Vale também foram empregados tanto no gabinete do Carlos Bolsonaro como do Flávio Bolsonaro, senador, que já foi inclusive denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro por esquema de rachadinha. O que é importante a gente destacar, Márcio, é que a Ana Cristina teve o sigilo bancário fiscal dela quebrado pela primeira vez. Ela já apareceu na investigação sobre o Flávio Bolsonaro, mas agora essa decisão do dia 24 de maio é que quebrou o sigilo bancário dela. Entrei em contato com a defesa, que lamentou o vazamento de informações e afirmou que vai se manifestar nos autos desse processo, desse caso, Márcio.